Olá, irmãs, a paz do Senhor Jesus, queridas, chegamos no nosso canal Projeto Resgate Mulher. Chegamos nessa segunda-feira para te deixar uma palavra de Deus ao teu coração, que não pode ficar sem a palavra de Deus no seu coração, amém? Segunda-feira, né? E segunda-feira é diferente, né? Essa segunda-feira é mais cansativa porque ontem foi o Dia das Mães e todas nós comemoramos, né, o nosso dia, que decidiram, né, escolher para a gente comemorar com os nossos filhos, né, o nosso dia. Porque sempre falamos que nosso dia é todo dia, o dia da mãe, era bom, né? O dia da mulher é todo dia. Então nós sabemos que o dia da mulher é todo dia. Então hoje nós estamos, né, um pouquinho cansada, porque todas nós comemoramos, né, o nosso dia com os nossos filhos e a nossa família, e eu espero que tenha sido tudo maravilhoso, né, o dia de ontem na sua vida. Hoje nós temos uma palavra para você. Deus me deu uma palavra de uma mulher da passagem bíblica que todas nós conhecemos bem, né? Todas as mulheres conhecem bem, então nós vamos falar da palavra de Deus ao teu coração nessa manhã. Então vamos falar da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, né, do lado de fora, né? Um tempo nublado, de chuva, mas eu quis vir gravar aqui fora para você, porque eu fiquei pensando nessa passagem bíblica. Pensei nessa passagem bíblica de uma mulher que neste momento está levando o seu filho ao sepultamento, né, para sepultar. E uma mulher que não tinha mais o seu marido, o seu único filho morreu. E naquele momento eu fiquei pensando na dor desta mulher. Toda mãe que tem que sepultar o seu filho é como um tempo nublado, como um dia de chuva para uma mulher, uma mãe que criou o seu filho, ter que carregar o seu filho para sepultar. E naquele tempo, uma mulher sozinha, sem marido, sem o seu filho, então era um dia muito difícil para essa mulher. Nós conhecemos bem essa passagem, vamos falar dessa mãe. Ontem foi o nosso dia, Dia das Mães, e hoje eu quero falar dessa mulher, né? Então pega a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, que está lá em Lucas, Lucas capítulo 7, no versículo 11 até o 17. Mas eu quero ressaltar para você o 13 e o 15, amém? Então, creio que tu já pegou a sua Bíblia nessa manhã, que diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12 diz: como se aproximava-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Versículo 14 diz: chegando-se, tocou o esguife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Olha que lindo! Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a vizinhança, né? Então a gente vê essa passagem bíblica, né? Num dia que passamos ontem com os nossos filhos, e muitas mulheres no dia de ontem não teve o prazer de estar com o seu filho, né? Muitas mulheres perderam, né? Muitas mães perderam o seu filho, né? O seu filho partiu. Muitas mães, eu conheci uma mãe que tinha 3 filhos e todos os seus filhos morreram, né? E eu fiquei imaginando e pensando nessas mães que perderam os seus filhos, né? Que não há o que falar para uma mãe
mãe quando perde o seu filho. Eu mesmo perdi uma filha minha. Então, não há o que falar para uma mãe, é uma dor eterna para sempre, que não passa de jeito nenhum. É uma dor que a gente sente, porque a gente sabe que perdeu um filho. Então, eu quero aqui ressaltar tão somente o versículo 13 e o 15, que diz que não chores mais, não carregue mais essa dor no teu coração. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele chega na nossa vida, e eu perdi também um filho, eu perdi uma filha, e eu também sei que dor é essa, é uma dor que não passa. Mas quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus chega na nossa vida, a dor tem que sair, o sofrimento tem que sair, tudo que a gente sente, quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. No versículo 15 diz que ele restituiu aquele filho à mãe, porque ele ressuscitou aquele menino e devolveu para sua mãe aquele filho tão querido e tão amado. E restituiu para sua mãe. Eu não sei, hoje nessa segunda eu quero falar para você o que você já perdeu, a esperança em que você já perdeu, os seus sonhos, projetos, o que você já perdeu no dia, né, nesses dias ou esse ano, que você não tem mais esperança. Ah, pastora, já morreu, eu já não tenho mais esperança, eu já não tenho mais prazer, eu já não tenho mais vontade. O que morreu dentro de você? Como que você está, né? Não só perdeu, mas também a gente pensa naquilo que temos passado dentro de nós. Qual é a dor que você tem passado? Muitas mulheres têm sofrido, muitas mulheres têm chorado por muitas e variadas situações, mas hoje o Senhor Jesus ele chega na tua vida. Eu quero te dizer que quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Porque Jesus ele chega na hora certa. Você não perdeu nada. Jesus ele chega na hora certa, amada. Eu não sei o que você perdeu no dia de hoje, ou esse ano, ou semana passada. A única coisa que eu posso te dizer é que ninguém perde nada quando Jesus ele chega na nossa vida. Quando Jesus chega para ressuscitar o sonho, quando Jesus chega para transformar tudo que tá ruim, tudo que está nos trazendo dor e tristeza. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega na nossa vida, ele ressuscita tudo novamente, e Jesus nos dá a alegria que a gente perdeu. Então, se você perdeu no dia de hoje a sua esperança, tudo foi embora, o passado te dói ainda, as coisas do passado ainda te dói, você não sente esperança em nada. Então, eu estou aqui para te dizer que Jesus hoje ele te alcança. Jesus hoje te alcança para te dar um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, e ressuscitar tudo aquilo que você tanto sonhou. Amém, querida? Não perca as esperanças. Hoje você pode estar, né, triste porque os seus filhos não estavam ao teu derredor, triste por algum motivo, mas hoje eu quero que você se alegre. Amém? Eu quero que você se alegre, porque Jesus, ele está chegando no dia de hoje, através dessa palavra, para te dar novas esperanças. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, tenha esperança. Não, eu sei o quanto é ruim. Eu já passei, amadas, eu já passei. Hoje eu tenho alegria, né? Nem tudo que eu gostaria eu tenho, mas quando Jesus chegou na minha vida, tudo mudou. Aquilo que se fez tristeza se transformou em alegria. Por quê? Porque Jesus ele chegou. E é isso que acontece. Quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma, e tudo se transforma em alegria. Então fica com essa palavra, que Jesus te abençoe, tá bom? Que hoje seja um dia de sol, não seja, né, um dia assim, né, um dia nublado, de tempo ruim, não. Que seja um dia de sol e de dias de muita alegria, né? Que essa semana seja semana de grande vitória na sua vida, uma semana de grande vitória, é o que eu desejo para você, para sua família, né? E que Deus seja contigo. Que Jesus te abençoe, e a gente se vê logo na próxima segunda-feira. Então, tchau, tchau!